Fala pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Professor Marcelo, professor de Geografia, dando a disciplina de Sociologia, é bom sempre ressaltar isso. Galera, hoje nós vamos fazer aí uma revisão, dos conteúdos que nós trabalhamos lá no início do ano letivo, ainda no primeiro bimestre. Vamos também fazer uma rápida passagem aí, explicando os roteiros de estudos que eu disponibilizei para vocês nas últimas semanas por meio do Google Sala de Aula. Depois disso, vocês irão realizar uma rápida atividade relacionada a esses conteúdos. Vamos lá então, pessoal? Rapidinho, então, só para a gente poder definir a ideia de sociologia, Sociologia, ela compreende as diversas formas de interação que existem entre indivíduos, nessas relações sociais. E também analisa como perpassa aí os grupos e instituições sociais, o Estado, as empresas, outras formas de organização que estão presentes nas sociedades. A gente pode pensar vocês a escola, por exemplo, uma instituição social, tá bom? E o indivíduo vocês. Então a gente tem aí essas formas de compreender, de analisar a sociedade. Avançando, nós também fizemos aí uma diferenciação do que é senso comum do pensamento científico. Lembrando, quando a gente fala de senso comum, a gente está falando dos costumes, das tradições. Ele é uma forma de pensamento que está na sociedade? Sim, traz aí as tradições. A gente pode pensar, por exemplo, nas tradições dos povos indígenas, nos hábitos. Mas o pensamento científico ele é importante porque a gente tem aí basicamente uma construção de uma organização na qual vai construir uma ideia. A gente tem como método científico a ideia de observar um fenômeno, de construir uma hipótese, de realizar experimentações, obtendo resultados e leis. Caso essas leis, esses resultados sejam inválidos, retorna a hipótese. Então, você tem aí todo um processo de construção para ter esse pensamento científico. Galera, outro ponto importante, nós trabalhamos sobre estranhamento ou chamada aí de desnaturalização. Qual que é a ideia? A ideia é não analisar as construções sociais como se fosse algo natural. Então, eu não vou olhar para a desigualdade como algo natural, para o machismo como algo natural, para o racismo como algo natural. Então, tudo isso são construções sociais e é importante que nós realizamos aí uma desnaturalização dessas ideias, Tranquilo, galera? Sobre o olhar sociológico, uma ideia muito importante, aí a gente pode pensar na imaginação sociológica do Charles Wright Mills, Ele vai falar o seguinte, basicamente, que nossa construção social contribui, com a forma como nós olhamos para a sociedade. Então, tudo aquilo que a gente traz como hábitos, ideias, valores, eles condicionam como nós olhamos para a sociedade. A imaginação sociológica pede, então, aí uma abstração para que a gente tire todos esses costumes, nossas opiniões, que condicionam nosso olhar para a realidade. Então, a gente deixa isso de lado e passa a ter aí uma imaginação sociológica, um olhar sociológico para a sociedade, para a realidade. Beleza, pessoal? Bem simples, Avançamos, então. Bom, galera, e pensando na fundação da sociologia, nós vimos isso em sala de aula, Resultado de acontecimentos históricos sociais. Primeiro momento aí, as ideias, novas ideias no renascimento cultural no século XVI e XVII, mas é sobretudo com o iluminismo, movimento da razão, que traz aí novas ideias de como a sociedade deve ser organizada, combatendo antigos valores, o antigo regime, o absolutismo. Então, a ideia é avançar. Nesse sentido, nós temos a Revolução Francesa como um ponto inicial de ruptura política, já que a organização política também vai ser contestada a partir da Revolução Francesa. Nós temos novas ideias no campo da política. No campo econômico, a gente pode pensar nas duas revoluções industriais, século XVIII e século XIX, que irá mudar completamente a forma como a sociedade se organiza, deixando muito mais claro agora esse modo de produção capitalista presente aí na nossa sociedade e, segundo alguns autores, condicionando uma nova forma de organização social. Então, a sociologia nasce nesse contexto aí, principalmente esses três últimos, Iluminismo, Revolução Francesa e revoluções industriais. Sobre os fatores
epistemológico, né, no início ali, de surgimento da sociologia como ciência, ela vai verificar o método científico, aquele que a gente já falou, né, e vai pegar aí exemplos ou se inspirar nas ciências naturais. Então, se inspirando nas ciências naturais, eu pego aquele modelo de pensamento científico que é utilizado nas ciências naturais e trago agora para construir uma ciência da sociedade, né? Analisar a sociedade. E é aqui, galera, que nós temos o Auguste Comte como um personagem muito importante nessa construção da sociologia. Estamos falando aqui do século XIX, né? Uma sociedade agora cada vez mais industrial, onde começa a surgir também a violência, a miséria de uma forma mais evidente. A gente tem, por exemplo, aqui uma obra que retrata esse período, Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Então, a sociologia, apesar de ser também hoje olhada como uma ciência subversiva, a gente sabe que não é só isso, ela, no seu ponto de partida, né, na sua origem, na verdade, ela foi pensada para restaurar a ordem social, do ponto de vista, então, conservador. É importante destacar isso. O Auguste Comte, né, ele fala o seguinte, ó, precisamos de uma ciência da crise. E essa ciência da crise vai olhar, então, para a sociedade. Você tem as ciências naturais que observam esses fenômenos naturais. Eu me inspiro neles, trago para as ciências humanas e crio ali uma ciência para analisar a sociedade, uma física social. Foi como ele chamou no primeiro momento a sociologia. Depois ele acabou adotando aí a sociologia, né? O conceito de sociologia. Galera, outro ponto importante, né, é que o Comte ele tem como filosofia o positivismo. E o que diz o positivismo de uma maneira bem simples e rápida aqui, né? Ele olha para a Idade Média e fala, ó, naquele período havia uma ordem, e era a igreja que dava essa ordem, né, que organizava essa ordem. A partir do século XVIII, XIX, nós temos aí o progresso, mas falta ordem. Entenderam essa ideia? Então você tem, lá na Idade Média, a ordem, mas não tem progresso. A igreja dá ordem, mas não tem progresso. Já no século XVIII e XIX, nós temos o progresso em função de todos os avanços aí desses acontecimentos históricos que nós descrevemos, mas não temos a ordem. Então é preciso construir uma ciência que garanta a ordem e o progresso. Fácil, né? Galera, lembram desse lema em algum lugar? A bandeira do Brasil, inspirada aí nesses valores positivista. Bom, galera, e retomando ali os conteúdos que nós trabalhamos no início do ano letivo, né? Primeiro bimestre, foram eles o aluno na sociedade e a sociologia e o trabalho do sociólogo, e o processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade. Faltou fechar, então, como pensar diferentes realidades e o homem como ser social. Aqui temos as habilidades que estão sendo desenvolvidas, né, nesse primeiro bimestre. Galera, essas habilidades são também instrumental teórico-metodológico, é o que eu vou utilizar para fazer análise da sociedade. E aí é importante retomar aí 3 autores clássicos da sociologia, entender como nasce algumas ferramentas conceituais para poder analisar essa sociedade, ter esse olhar sociológico. Vamos começar com o primeiro, Karl Marx. Bom, galera, o Karl Marx foi um autor super importante aí para esse pontapé inicial da sociologia. Diferentemente ali do Auguste Comte, que falava sobre uma ciência para restaurar a ordem, né, de um ponto de vista mais conservador, o Karl Marx ele propõe uma ruptura, uma revolução, uma mudança em função do atual modo de produção capitalista. Ele vai ter uma análise que é entender os modos de produção ao longo da história, compreendendo como isso condiciona as relações sociais. Pensando aqui na ideia de trabalho como transformador da natureza, né? Então, o trabalho sempre esteve presente na sociedade como uma forma de produção. Galera, ele lança aí a ideia de materialismo histórico dialético. Vocês não estudaram em filosofia a ideia de dialética, mas a gente consegue trazer alguns exemplos para poder ficar mais claro. O que ele quer dizer, por exemplo, com materialismo histórico dialético? Peguei um trecho aqui bem curto só para nós podermos avançarmos e compreendermos, né, de uma maneira um pouco mais clara esse conceito. O modo de produção da vida material, então a economia, né,
condiciona o desenvolvimento da vida social e política e intelectual em geral. Então, nossa organização da sociedade, ela é muito em função desse modo de produção, no caso, o modo de produção capitalista. Ele vai lançar também a ideia de classe social, na qual nós temos os detentores dos meios de produção, a burguesia, e aqueles que oferecem a sua mão de obra, já que é a única coisa que eles têm, né? O proletariado, o trabalhador. Então aí a gente tem essa relação também dialética, a burguesia e o proletariado. Essa relação, segundo Marx, né, evidencia também uma luta de classes, já que a burguesia que controla, como nós verificamos aqui, de certa maneira, o modo de produção e também controla a estrutura política, né? O Marx vai chamar muito ali de Estado burguês esse sistema político que organiza a sociedade nesse momento. O Marx vai falar também que o trabalhador ele estava alienado desse processo de produção. O trabalhador executando tarefas, né, ele não consegue compreender como um todo qual é o produto final. Era importante, portanto, o trabalhador se libertar dessas amarras, compreendendo todo o processo de industrial, todo o processo de desenvolvimento econômico, uma vez que ele se libertaria dessa alienação, compreenderia todo esse processo, haveria o despertar de uma consciência de classe, e essa consciência de classe, identificando-se enquanto proletários, como aqueles que sofrem aí o processo de exploração, a partir disso, eles realizariam uma revolução socialista. É óbvio que a gente poderia avançar muito mais aqui, mas isso é só para a gente poder entender essa análise do Marx da sociedade a partir de um ponto de vista mais econômico, do modo de produção. E evidenciar aí claramente essa questão da luta de classes, que é um conceito super importante para o Marx. Tem aqui o famoso livrinho dele, o Manifesto do Partido Comunista, e o filme que eu deixei para que vocês assistissem aí para complementar os conteúdos. Tá passando aqui agora o carro de gás. Bom, galera, ainda sobre o Karl Marx, eu trouxe aqui um pequeno trecho do livro O Manifesto do Partido Comunista. Diz o seguinte esse trecho, né, para exemplificar melhor essa ideia de dialética. A história de todas as sociedades que existem até nossos dias tem sido a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e oficial, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, numa guerra que termina sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das duas classes em luta. Logo, né, ele está falando aí do surgimento agora de uma nova luta de classes entre burguesia e proletariado. Se a gente perceber aqui, trazendo a ideia de classe social, a gente pode verificar que essas distinções ainda são presentes no atual contexto. A gente não superou, né? Não caminhamos aí para uma igualdade de classes sociais. Verifiquem essas duas notícias do UOL, por exemplo, né? Com rede privada sem vagas em Belém e Manaus, mais ricos fogem de UTI aérea. Quem que pode utilizar uma UTI aérea, galera, se não uma classe social mais abastada? E nós temos aqui uma outra notícia, né? Em vez da idade, classe social passa a definir quem morre de Covid no país. Se nós verificarmos as mortes lá na Europa, muito era em função da idade, os idosos eram as principais vítimas. Aqui no Brasil, a gente já consegue verificar que a classe social é que define também as vítimas pelo coronavírus. Percebam então que nós temos ainda formas de interpretar a realidade que podem trazer essas ferramentas, né, do Marx para hoje. Bom, galera, agora nós iremos falar sobre o Émile Durkheim, positivista, tal como Auguste Comte, né? Então ele tem aí um pensamento contrário, o Émile Durkheim, do Karl Marx, que propunha ali uma ruptura, algo mais revolucionário. O Durkheim não, ele é mais conservador, ele propõe uma restauração de uma ordem. Tranquilo? Galera, Durkheim vai propor aí, ou vai buscar uma objetividade da ciência. Por quê? Segundo ele, a análise da sociedade deveria ser realizado evitando
subjetividades, né? Opiniões pessoais que contaminassem a análise dos objetos de estudo da sociologia, em busca aí de uma neutralidade dessa ciência. Ele vai dizer que a sociedade ela molda os indivíduos, né? Ela influencia os indivíduos, elas estão antes dos indivíduos, beleza? E isso ele vai realizar a partir da criação de um conceito que são os fatos sociais. O que são os fatos sociais, galera? Eles constituem nossa realidade e são analisados como coisas ou objetos, né? E são dados de forma objetivas para nós aqui. Vamos colocar, por exemplo, quais seriam essas coisas desses fatos sociais? Crimes, família, educação, leis, idiomas. Então, nós temos aí esses objetos como fatos sociais. Eles são coercitivos, exteriores e gerais. Vamos dar um exemplo usando aqui o fato social, o objeto leis, né? Eu não posso sair fazendo qualquer coisa que der na telha, né? Eu tenho que obedecer a um sistema jurídico. Isso é coercitivo? É coercitivo. Se eu não obedecer, eu posso ser preso. É exterior? Sim, porque foi pensado antes de eu chegar aqui, né? De eu existir nesse mundo. Então, a ideia é que a lei ela é exterior ao indivíduo. E é geral, vale para todo mundo, desde o porteiro de um prédio, passando para um executivo, a princípio, né? Bom, vamos pensar em educação, galera, e aí exemplifica melhor para a nossa realidade. A educação é coercitiva? Você tem que ir para a escola, seja para poder aí pensar no melhor grau de instrução, para ter um melhor emprego, para buscar uma posição melhor no mercado de trabalho ou, enfim, uma realização pessoal. Então, de certa maneira, é coercitivo. É exterior ao indivíduo? Sim, está colocado antes, né, do que eu acho, do que eu penso. E é geral? De certa forma, sim, tá bom? Então, nós temos aqui esses fatos sociais analisados como objetos. Fácil, né? Tranquilo de entender. Galera, ele vai falar também da necessidade de instituição social, de instituições sociais que busquem aí, na verdade, enfrentar essa anomia da sociedade, né? Essa sociedade doente, que seria a ideia de anomia. Uma sociedade que nós estamos falando aí do século XIX, no contexto da Revolução Industrial, onde vários problemas sociais, a pobreza, a ausência de moradia, a violência, então começa a surgir. E logo, para evitar, né, revoluções, grandes contestações, é importante aí que as instituições dessem conta aí, de formular novas ideias para as sociedades, novas formas de controle social, vamos colocar assim. Ele fala também de solidariedade mecânica, pensando em algumas ideias, né, mais primitivas, na qual haveria funções executadas por indivíduos sem aí uma diferenciação, na qual eles executavam funções similares. Solidariedade orgânica já é um conceito mais atual para o Durkheim, né, porque ele vai falar o seguinte: nessa nós temos uma divisão social do trabalho. Para que alguém faça alguma coisa, outro deve fazer outra e assim sucessivamente. Então, quando eu pego o ônibus da escola é porque tem um motorista dirigindo, quando eu entro na escola é porque alguém abriu o portão, se eu estou na sala de aula tendo aula é porque tem um professor ali, ou seja, então percebe que vai desencadeando essas relações que o Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica. Pensando nisso, né, no conceito de solidariedade nesse atual contexto de pandemia, nós temos aí a ideia, né, de fique em casa, justamente para não sobrecarregar o sistema de saúde, uma vez que isso evitaria, ao ficar em casa, evitaria a propagação do coronavírus, ou mesmo, né, os serviços essenciais que muitas vezes passam despercebidos para grande parte da população, como a coleta de lixos, realizada aí por trabalhadores, ou o trabalhador ali do supermercado, né, que está atendendo, já que é uma função essencial no atual cenário. Então, essa ideia de solidariedade é muito importante. Junto com Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber forma aí o chamado três porquinhos da sociologia. Mas, diferentemente do Karl Marx e do Durkheim, que fala que a sociedade acaba moldando, né, as ações dos indivíduos, aqui, na verdade, ele vai dizer totalmente ao contrário. A sociedade, para ele, é resultado das ações dos indivíduos. É as ações dos indivíduos que resultam na formação da sociedade.
Tranquilo, galera? É essa ideia básica aqui do Weber. Ele não ignora o papel, né, das instituições sociais, elas são importantes para o Weber, Estado, as empresas, mas essas ações dos indivíduos, numa ideia de reciprocidade, é que acabam aí sendo o principal objetivo da sociologia para o Max Weber. Ele também tem um olhar a partir de um ponto de vista mais racional, ou seja, de uma racionalização do mundo, uma ideia de desencanto do mundo, já que ele está verificando ali os vários problemas sociais decorrentes, né, das mudanças econômicas, as revoluções industriais, a questão da miséria, da violência nos centros urbanos, e também ele está vivenciando ali a Primeira Guerra Mundial. Então ele não tem uma visão apaixonada do mundo, ele tem sim um desencanto com o mundo. Para poder fazer as suas análises, ele vai fazer uso aí da ideia de tipos ideais, ou tipo ideal, né? Qual que seria essa ideia, galera? Seria uma aproximação ou aproximações teóricas e idealizadas da realidade. Sabe quando a gente verifica um indivíduo e fala, olha, aquele indivíduo é um exemplo para a sociedade? A gente sabe que não, que na verdade aquele indivíduo que é um exemplo também tem ali a sua carga de defeitos. Nesse sentido, aqui a gente tem, na verdade, né, uma ideia idealizada, né, uma aproximação teórica no campo das ideias. Ele vai falar, então, que esses tipos ideais, eles detêm ações sociais, ou ação social. E essa ação social dos indivíduos que é aí o objeto, ou melhor, a ferramenta teórica na qual Weber vai analisar a sociedade. Ele vai dizer que a sociedade é analisada a partir de 4 elementos, né? A ação social ela pode ser tradicional. O que seria isso? Seria aquela ação social baseada em tradições, coisas que eu carrego de geração para geração. Então, eu nasci numa família, aprendo a fazer algo, eu passo para o meu filho, que passa para o outro filho, enfim, é essa ação social baseado na tradição. Ele vai falar também de uma ação social aí com uma ideia afetiva, né? Uma ação social do ponto de vista afetivo, que é aquela de realizar uma ação social com base em um desejo que eu tenho, comprar algo, enfim, seria essa ideia de ação social a partir desse ponto de vista afetivo. Eu também tenho uma ação social racional em relação aos valores, né? O que seria essa ideia, pessoal? Por exemplo, eu tenho valores religiosos, então todas as minhas ações sociais são baseadas nesses valores religiosos que eu carrego. Ou posso ter valores do ponto de vista político e eu realizo as minhas ações sociais com base nesses valores, né? Nessa ação social racional em relação aos valores. Tranquilo? Por último, o quarto, né, o quarto item aqui, uma ação social racional com relação a fins. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou um indivíduo, eu quero ter uma profissão que a sociedade julga uma profissão de prestígio e ganha bem, né, nessa profissão de prestígio. Médico, por exemplo. Então, eu vou estudar, vou entrar numa universidade. Perceba que isso são objetivos, eu tenho determinado fins. E vou virar um médico, ter uma profissão de prestígio. Então, é essa ideia de uma ação social racional com relação a fins. Galera, a reciprocidade de ações sociais individuais, criando aí normas, regras comuns para todos, é chamado também pelo Weber como entendimentos coletivos ou juízo de possibilidade também. Tranquilo? O Weber também ele faz uma outra importante análise que nós iremos estudar em um outro momento sobre o papel da religião na evolução do processo capitalista. Ele tem um famoso livro chamado aí A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tranquilo, pessoal? Assim, encerramos aí essa revisão dos conteúdos de sociologia que nós trabalhamos no início do ano e também essa revisão sobre os roteiros de estudo dos teóricos, né, dos principais nomes da sociologia clássica, os 3 porquinhos da sociologia clássica, né, o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber.
Galera, e esses autores não são únicos, tem outros sociólogos também, atuais inclusive, que são importantes para essa análise da sociedade, que nós iremos trabalhar ao longo desse ensino médio. Importante destacar, galera, que a sociologia ela tem um papel muito importante jogando luz aí para esses acontecimentos atuais, como o caso da pandemia do Covid-19. Qual será o novo normal após tudo isso? Será uma nova agenda de mudança revolucionária ou será um novo normal que vai tentar restaurar uma ordem? Vai ser conservador. Então é importante pensar nessa ideia de novo normal. O que será isso? A agenda ambiental vai continuar predatória, promovendo desmatamento, poluição, como a gente acaba evidenciando nesse atual período, ou vai ser uma agenda ambiental que vai avançar no sentido de promover, de fato, uma revolução verde no nosso mundo, né? Uma revolução verde do ponto de vista ambiental, né? De uma reforma ambiental. A saúde. Qual vai ser o avanço da saúde nesse atual cenário? A saúde tem que ser pública, tem que ser privada, é um debate que se coloca hoje em vários países. No nosso país, a saúde é pública, né? Nós temos um sistema de saúde público. Será que não seria o momento de avançar nesse sistema de saúde, de fortalecer ele enquanto sistema de saúde público? Economia, né? O que é mais importante, saúde e economia? No atual contexto, claramente a saúde, mas qual o papel da economia, dado que também muitas pessoas não têm essa condição de confinamento em função da sua condição social, moram na rua, têm casas precárias, na qual não há impossibilidade de ter confinamento, como lembra essa matéria da BBC News Brasil. Então, a questão da economia ela é importante. E também que tipo de economia vai surgir após esse período de pandemia, né? A gente tem aqui pessoas trabalhando em casa, então a gente tem uma nova organização econômica também. Educação, a gente debate muito hoje o papel da educação. A gente tem aí a realização ou adiamento de provas importantes, como é o caso do Enem. É importante entender quem é prejudicado e quem pode não ser tão prejudicado. A galera tá dando grau na rua aqui. Quem pode ser tão prejudicado em função dessa pandemia e dessa manutenção de calendários de provas, como o Enem, por exemplo, né? Questão da política, qual é o papel dos líderes políticos no atual cenário? A gente tem hoje um período muito turbulento no Brasil, né? Na qual o comportamento do líder político deixa a sociedade muito confusa no que deve de fato ser feito, né? E novos comportamentos sociais, a questão de uso de máscara, por exemplo, era uma coisa impensada, uma coisa que a gente não pensava um tempo atrás e hoje já surge como uma nova forma de comportamento social. Perceba então que a sociologia ela tem um papel muito importante nessa análise da sociedade, ainda mais no atual cenário. Beleza, pessoal? Façam aí essa revisão, façam as anotações e resolvam as atividades propostas. Abraço, até mais!